Bom dia, moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Fundamentos de Administração e eu vou soltar a nossa vinheta. Vamos lá. Legal, galera. Bom, lembrando, na nossa última aula, a gente deu uma olhada legal ah, no perfil, na verdade, do gestor e o que era gestão, né? Então a gente viu lá, né, a história do Roger Agnelli, que foi um grande gestor da Vale, acompanhamos isso de maneira mais detalhada. Vimos a história do Antônio Hermílio de Moraes, que foi outro gestor espetacular, né? Entendemos o perfil, entendemos o que na verdade, forja, na verdade, a figura de um bom gestor, né, em princípios gerais. Hoje a gente vai ver uma coisa muito importante. Hoje a gente vai entrar num dos temas que eu acho que para a gestão ele é de fundamental importância. E eu sempre digo que o gestor é um tomador de decisão. Então, saber tomar boas decisões é fundamental para qualquer gestor. Tá certo? Até porque você vai fazer isso como gestor o tempo inteiro. Então, a sugestão que eu dou a vocês é que prestem atenção, né, no conteúdo desta aula, porque é um conteúdo que vai ajudar vocês a entenderem o que é essa tal tomada de decisão, quais são os seus princípios, quais os cuidados que a gente tem que ter, que tipo de decisão a gente pode tomar, enfim. São abordagens bem interessantes e a gente vai estar abordando, na verdade, no início da nossa aula, aqui, tá? No transcorrer da nossa aula. Mas vamos lá. Para a gente entender com maior detalhe, eu queria lembrar vocês que nós estamos entrando na nossa segunda sessão, né? E o que tem nessa segunda sessão? Vamos lá. Então, nós vamos falar basicamente sobre tomada de decisão. Aí, os subitens que a gente tem dentro dessa sessão é os fundamentos da tomada de decisão, o processo decisório, tá certo? A racionalidade e intuição na tomada de decisão, os estilos de tomada de decisão e a tomada de decisão organizacional. Então, hoje, a gente vai caminhar nos dois primeiros subitens nessa aula, né? Na sexta aula. Nós vamos falar sobre os fundamentos da tomada de decisão e vamos falar sobre o processo decisório. E na próxima aula, aí a gente vai falar sobre racionalidade e intuição na tomada de decisão, sobre os estilos e sobre a tomada de decisão que a gente mais vê, né, dentro das organizações. Então, os objetivos para essa sessão é explicar a importância da tomada de decisão, descrever as etapas do processo, identificar os pressupostos do modelo racional da tomada de decisão, descrever o papel da intuição no processo da tomada de decisão. Isso aqui é um aspecto muito importante, gente. Identificar e descrever os diferentes estilos de tomada de decisão e as principais vantagens e desvantagens da tomada de decisão em grupo. Porque lembre-se, ao mesmo tempo que você está tomando decisão individual como gestor, você também precisa, como a gente só trabalha em grupos, né? E essa é a ideia da gestão moderna nas organizações, a gente precisa também aprender a tomar decisão em grupo. E nós vamos comparar, na verdade, vantagens e desvantagens da tomada de decisão individual e a tomada de decisão em grupo, tá bom? Então esse é o pano de fundo que nós vamos transcorrer nesta aula e na próxima, ok? E a gente vai começar a falar de tomada de decisão, né, contando um case, né, um case da Nokia. Não sei se vocês lembram, né, ou sabem, Nokia é uma marca famosa, na verdade, de celulares. Ela foi a líder desse mercado durante muito tempo, tá certo? Mas aconteceu alguma coisa estranha no meio do caminho. Então, o pano de fundo de hoje é como a Nokia perdeu a liderança do setor de celulares devido a más decisões. Tá? Então, para a gente trabalhar bem e vocês compreenderem bem os conceitos, eu vou chamar o nosso primeiro vídeo, tá bom? Que conta um pouquinho da história da Nokia e aí depois a gente volta a discutir sobre isso. Vamos lá. A história da Nokia, a empresa que mudou o mundo dos celulares.
A Nokia é conhecida e adorada em todas as partes do mundo pelo que fez no fim da década de 1990 em diante. Tem os celulares indestrutíveis com o jogo da cobrinha, quase toda a linha Lumia do Windows Phone e aquele toque de chamada mais que clássico. Mas essa empresa que revolucionou o mercado tem uma história bem mais rica do que muita gente imagina. A companhia começou sem qualquer ligação com o que deixou ela famosa, quase faliu mais de uma vez e agora faz um retorno triunfal. É uma história cheia de sucessos, quedas e curiosidades que todo fã de tecnologia precisa conhecer. Celular? Que nada! A história da Nokia começa oficialmente em 1865. É isso aí, 1800. Foi quando o engenheiro Fredrik Idestam abriu uma fábrica de papel no sudoeste da Finlândia para fazer processos como transformar lascas de madeira em tábuas e folhas. Um tempo depois, ele abriu uma segunda unidade perto do rio Nokianvirta e da cidade de Nokia. Foi essa região que inspirou o nome da companhia. Idestam logo se juntou ao empresário Leo Mechelin para transformar o pequeno empreendimento em uma grande empresa. Mechelin se aproveitou da aposentadoria do colega para colocar ideias próprias em prática, como passar a fornecer energia elétrica nos arredores. Nessa época, a Nokia fica próxima da falência por causa das crises geradas pela Primeira Guerra Mundial. Ela só se salvou porque foi comprada pela Finnish Rubber Works, uma fábrica de produtos de borracha. O terceiro grande homem por trás da Nokia surge em 1922. A Finnish Rubber Works compra outra empresa local, a Finnish Cable Works, e traz junto o empresário Eduard Polon. Esse local fazia cabos e produtos eletrônicos e foi a grande base para o futuro. Polon foi o primeiro presidente do conglomerado, com a fusão das três áreas em uma só em 1967. O primeiro eletrônico lançado pela Nokia foi um analisador de pulso para usinas nucleares. Ao longo das décadas seguintes, vieram capacitores, uma central telefônica e equipamentos militares de comunicação e transmissão. Tá sentindo falta de alguma coisa? A era dos celulares só veio em 1984, com a compra da fabricante finlandesa Salora Oy e a criação da filial Nokia Mobira Oy. Sob essa marca nasceram celulares como o Mobira Senator, que era usado dentro de carros e virou símbolo de status e poder. O também pioneiro Mobira Cityman 900 ficou famoso porque um de seus usuários era o líder soviético Mikhail Gorbachev, que foi fotografado com um dos telefones. A Nokia logo percebeu o potencial da telefonia móvel e passou a investir não só em aparelhos, mas também em transmissão. Ela foi uma das mais atuantes no desenvolvimento do padrão Global System for Mobile Communications, o GSM, sendo até responsável pela primeira chamada comercial nesse formato. O primeiro celular GSM produzido comercialmente foi o Nokia 1001, já no formato tijolão. Esse foi o início do lançamento das famílias de celulares da fabricante, que começou lançando aparelhos nas linhas de 2000 a 9000, depois passando pelas letras C, E, N e X. E vale a pena a gente relembrar alguns dos aparelhos desse período que marcaram época e que você comprou ou conhece alguém que teve um. Quem aí se lembra do Nokia 8110? Esse nome pode não significar nada para você, mas ele é o celular do filme Matrix. Tem também o Nokia 9000 Communicator, que era tudo em um e tinha um teclado QWERTY completo. Esse aí é o Nokia 6110, lançado em 1998 e o primeiro com o clássico Snake. O Nokia 3310 dispensa apresentações, né? Ele é talvez o que ficou mais famoso graças à fama de indestrutível e bateria interminável. Outro pioneiro é o Nokia 6650, o primeiro que trouxe a conectividade 3G. Vale a pena relembrar também os que não deram certo, como o portátil e celular Engage. Quem aí conheceu alguém que tinha um desse? O Nokia 1100 era o barateza. Até hoje, ele é considerado o celular mais vendido do mundo. E vale fechar com o Nokia N90, de 2005. Aquele meio bizarro que tinha uma câmera lateral. Enfim, a gente pode passar o dia todo aqui falando dos grandes modelos e no que eles foram os primeiros do mundo. Antes de a gente avançar, vale a pena abrir parênteses para outra inovação. Em 1998, a Nokia lançou o sistema operacional Symbian para assistentes pessoais. Ele logo integrou os celulares e foi licenciado para rodar em modelos de outras marcas. Antes que Android e iOS dominassem o mercado, o Symbian reinou solitário em aparelhos da Samsung, Sony Ericsson, Motorola e da própria Nokia. A interface com maior facilidade de navegação e vários recursos gráficos super avançados para a época fizeram sucesso. Mas a Nokia perdeu espaço e encerrou o suporte em 2014. Os motivos envolvem uma série de bugs e falhas de segurança, além da fragmentação do mercado por ter várias versões diferentes.
Voltando ao ponto onde paramos, a Nokia sofreu uma queda brusca a partir de 2001. Em resumo, ela não conseguiu acompanhar as mudanças do mercado que ela mesma ajudou a construir. Os problemas incluem um recall de baterias que custou caro em 2007 e a popularização do Android um ano depois. Com moral e finanças abaladas, ela começou a demitir funcionários em massa nos escritórios ao redor do mundo. O CEO contratado para resolver a situação foi Stephen Elop, ex-executivo da Microsoft. Ele ficou famoso por comparar a situação da marca na época com um homem parado em cima de uma plataforma em chamas. Em setembro de 2013, quando parecia que a empresa não tinha muito para onde correr, chega mais uma reviravolta. Empenhada a concorrer contra Android e iOS, a gigante Microsoft comprou toda a divisão mobile da Nokia pelo equivalente a 17 bilhões de reais. Com isso, a Microsoft vira dona de aparelhos, serviços e patentes mobile da companhia. A Nokia passa a operar como uma marca dentro da outra, incluindo as linhas X, Asha, Lumia e de Feature Phones. O CEO Stephen Elop também foi integrado em um cargo administrativo. Nessa época, a linha Lumia do Windows Phone já existia, mas nem todo mundo achava que a parceria acabaria em aquisição. Essa união durou 18 meses, várias linhas de celulares e até alguns tablets. O Brasil foi um dos maiores públicos à marca, muito provavelmente por causa do nome da Nokia. O país foi o segundo maior mercado de Windows Phone em todo o mundo em 2015 e ainda estava na frente do iOS durante 2016, mas a relação se desgastou e o fim foi inevitável. Com baixo desempenho no mercado, o nome da finlandesa foi removido dos aparelhos para deixar somente Lumia. A própria Microsoft colocou os smartphones para escanteio, com cada vez menos novos modelos com Windows 10 Mobile. E a Nokia de raiz? Bem, o que sobrou após a aquisição ficou impedida de comercializar dispositivos móveis sob o nome Nokia por 2 anos, mas manteve alguns negócios. A empresa de redes e infraestrutura Nokia Networks sobreviveu no mercado europeu, enquanto a Nokia Technologies nunca parou de desenvolver produtos. A câmera OSO de realidade virtual e o tablet com Android Nokia N1 são só algumas das criações. A última reviravolta aconteceu em maio de 2016, quando a Microsoft vendeu por R$1 bilhão a divisão de Feature Phones para HIF Mobile, uma subsidiária da Foxconn. Para manter a marca viva, a Foxconn encontrou como parceira a também desconhecida HMD Global. A boa notícia? Essa é uma empresa lá da Finlândia formada por ex-funcionários da boa e velha Nokia Technologies. Eles viraram os novos donos da licença para lançar aparelhos com esse nome, tendo uma cadeia de produção completa para fazer isso. Em outras palavras, a boa e velha Nokia voltou para casa. E os primeiros frutos já começaram a aparecer. Os smartphones de estreia são o Nokia 6, Nokia 5 e o Nokia 3, e até agora eles tiveram ótima recepção do público e boas vendas nos mercados asiáticos. Isso sem falar do retorno do 3310, ainda como um feature phone e um visual nostálgico. Ao que tudo indica, a Nokia está mesmo de volta depois de tudo o que passou, e os próximos capítulos têm tudo para terminarem em um final feliz. Confira esse especial também no site Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Legal, gente, vamos lá. Então, galerinha, o que a gente acabou de ver aqui na história da Nokia, né? História real, né? Mas baseada no quê? Na má tomada de decisão de uma empresa que foi líder, tá certo? Que tinha acesso à tecnologia de ponta, que podia estar se mantendo. Ela manteve essa hegemonia por muito tempo na liderança desse mercado, gente. Só que tomou decisões erradas, estratégicas, gerenciais, e aí quase quebrou a empresa, né? Então vejam que a tomada de decisão errada, às vezes, em termos de gestão, ela não perdoa, né? A gestão não perdoa uma decisão errada. Por quê? Porque você pode comprometer seu negócio, tá certo? De maneira muito significativa. No caso da Nokia, estão retomando aí, tem seus nichos de mercado, mas perto do que era aqui no nosso país, no Brasil, gente, esses caras eram líderes, né? Eu cresci vendo essa história acontecer, ok? Então, daí a importância da gente estar discutindo esse tema hoje, né? A questão justamente da tomada de decisão, tá bom? Então, para a gente entender melhor, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho dos fundamentos da tomada de decisão. Uma decisão é uma escolha entre duas ou mais alternativas ou possibilidades de ação.
para resolver problemas ou aproveitar oportunidades. Então, decisão está ligada diretamente à resolução de problemas ou você ter ganhos através de oportunidades que você visualiza. Isso é o tempo todo o gestor fazendo isso, gente. Resolvendo problema ou buscando a alternativa de geração de valor para a empresa. Então a gente vai fazer isso o tempo todo como gestor. Tomar decisões é a essência do trabalho de um gestor. Está aqui, ó, né? A qualidade das decisões tomadas é uma medida de eficácia na gestão. Então, ou seja, você será avaliado por tudo aquilo que você fizer. Então, se você tomar boas decisões, né, gerenciar bem, né, os seus processos, você vai ter uma vida longa dentro das organizações onde você atua. Se você tomar más decisões, não gerenciar bem os seus processos, né, é fatal que você não terá, e certo que você não terá uma vida muito longa não, dentro da empresa onde você atua, ok? Então, é importante saber tomar a decisão. Agora, mais do que tomar a decisão certa, o fato é que você precisa tomar a decisão. Porque o pior do que uma má decisão é a indecisão, ou seja, você ficar em cima do muro. Tá? Então, galerinha, isso é fundamental. Gestor que fica em cima do muro, que não toma decisão, que fica ali vendo a banda passar, desculpe, gente, isso não é ser gestor. Tá certo? Então, por isso que eu digo para vocês estão aí no começo de carreira, começando o projeto pessoal de cada um aí dentro das empresas onde atuam, né? Então não fiquem assistindo a banda passar, né, no camarote, tá? Tomem as decisões, entrem no jogo, literalmente, tá bom? Vocês serão avaliados por isso, com certeza absoluta. Vamos lá, galera. E aí, entra uma coisa importante que, em termos de tomada de decisão, e que a gente precisa entender, é que a gente está sempre avaliando a decisão em cima do risco, tá certo? Há um grau de incerteza e incerteza em toda a decisão que a gente toma, tá? Sempre é assim. Agora, o que a gente precisa entender é que a gente toma decisão em todos os níveis da organização, do nível operacional até o nível estratégico, tá certo? E as decisões podem ser basicamente de dois grandes tipos, ou decisões programadas ou decisões não programadas. Mas, professor, o que é essa história de decisão programada ou não programada? Vamos entender isso aqui melhor. Bora lá. Decisões programadas são aquelas que você já está acostumado a fazer, já faz parte do seu hábito, né? Então, exemplo, um processo quando você vai ligar o seu computador, você já sabe o que você tem que fazer, os botõezinhos que você tem que apertar para você ter acesso, né? Então a gente chama isso de decisão programada, ou seja, aquilo que já está na sua rotina, tá certo? Agora, essas são mais fáceis da gente tomar. Por quê? Porque já existe um processo, você já tem uma referência, então automaticamente você vai fazendo isso. Se você olhar para um processo produtivo, por exemplo, olhar para uma linha de produção, né? É exatamente isso. O cara vai lá, ele já sabe que tem que ligar a máquina, já sabe o que tem que fazer, vai acertar lá com o chefe do dia, lá, qual vai ser a produção do dia, sabe a regulagem que tem que dar para dar qualidade naquilo que tem que fazer. Isso é o tempo todo. Ou seja, a gente tem decisões programadas, gente, em toda a organização, em todas as áreas. Agora, a gente tem as decisões não programadas. São aquelas que aparecem do nada, que você não está atento àquela situação, mas aconteceu. E você precisa tomar uma decisão ali em cima, tá certo? Então, isso é importante vocês terem essa percepção de falar, puxa, então, quer dizer, eu vou estar num meio em que eu tenho lá a percepção, a situação que me leva a tomar uma decisão, já porque eu já conheço, que eu já tenho uma certa experiência, mas há momentos dentro da empresa em que eu vou ter que tomar decisões e que eu não tenho a menor ideia, né, ou não tinha a percepção que aquilo podia acontecer, mas acontece. E aí você tem que tomar decisão. Então, decisões programadas são essas que a gente já rotineiramente já mais ou menos sabe o que tem que fazer, segue um fluxo de processo. E as decisões não programadas são singulares, são inovadoras, são específicas, tá certo? Em relação à natureza da situação, né? As decisões programadas são bem definidas, são estruturadas,
Enquanto que as decisões não programadas, gente, são ambíguas, são desestruturadas. Por quê? Porque a gente é nova, tá certo? Então, opa, como é que eu faço isso agora? Então você tem que entender aquele contexto novo e tomar sua decisão. Em relação ao ambiente, as condições são estáticas nas decisões programadas. Informação confiável e precisa. Por quê? Porque já é rotineiro. Agora, quando você pensa no ambiente da decisão não programada, as condições são dinâmicas. Tem pouca informação disponível. Aconteceu e você precisa resolver, né? Em relação aos métodos de decisão, nas decisões programadas a gente tem regras, procedimentos, políticas, tudo aquilo que já está meio que já engatilhado dentro das organizações. Na decisão não programada, gente, é julgamento e princípios do tomador de decisão ali naquele contexto, na hora. Então vejam como isso mexe na regra do jogo. Em relação às técnicas de decisão, eu posso ter nas decisões programadas modelos matemáticos, planilhas, orçamentos, pesquisa operacional, tudo isso me ajuda no meu dia a dia. Agora, nas decisões programadas, eu vou ter sistemas de apoio à decisão corporativa, simulações, análise de cenários, intuição e, basicamente, a minha análise como gestor naquele momento para tomar a melhor decisão possível, tá certo? Então, esse é o mundo que você vai ver o tempo todo dentro das organizações, tendo decisões programadas, que são aquelas que já estão mais rotineiras, recorrentes, programadas, entre aspas, genéricas, né? Agora, ao mesmo tempo, vão surgir decisões não programadas, tá certo? E essas, sim, são únicas, são singulares, são específicas para aquele contexto. Então, você precisa, na verdade, estar pronto para esses dois momentos, tá certo? Então, por isso, a importância da tomada de decisão, porque você será julgado por isso, tá certo? A tua performance será analisada em cima disso. Vamos lá. Outra coisa importante do nosso bate-bola de hoje, gente, tem a ver com o processo decisório, tá? Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente não é uma coisa que você fala assim, é uma coisa de estalo, vem na minha cabeça, eu vim e decidi. Não. A gente automaticamente, a gente cria um processo, né? Geralmente é assim, né? A gente identifica a situação, problema, tá certo? Opa, estou com um problema aqui ou estou com uma oportunidade. Lembre-se disso, eu falei para vocês no início da aula. O gestor está sempre tomando decisão em cima de oportunidades que surgem ou de problemas que aparecem, tá certo? Então, identifiquei a situação. É um problema? É uma oportunidade? Legal, bacana. Vou diagnosticar a situação. Bom, para resolver esse problema, vou ter que fazer isso. Ou, para conseguir ter valor nessa oportunidade, talvez eu tenha que criar isso. Eu vou fazer um diagnóstico de como eu vou resolver o problema ou como vou aproveitar essa oportunidade. Feito o diagnóstico, eu vou criar alternativas, tá certo? Bom, eu posso atingir um valor com essa oportunidade por esse caminho, ou por esse caminho, com esse fornecedor, ou com outro fornecedor, ou com o meu colaborador XYZ, enfim, eu vou criar alternativas para resolver o meu problema ou para tirar proveito da oportunidade. Aí eu vou avaliar qual que é a melhor alternativa. E aí vou selecionar essa alternativa e vou implementar. Eu falo, bom, olha, para esse problema, a melhor solução é trazer o fornecedor tal, que está na melhor condição, que tem a expertise, que você já fez toda essa análise. Ok, você implementa. E aí, por último, você vai monitorar e fazer o feedback em cima disso. Olha, como é que foi lá, resolvemos o problema, o cara conseguiu entregar, fazer o ajuste certo na máquina, seja lá o que for, tá certo? Mas você vai acompanhar. Se não der certo, tá certo? Você vai voltar de novo, vai identificar de novo o problema. Olha, não deu certo, porque a peça não, ou descobrimos que tinha um outro problema por trás daquele, enfim, né? Essas coisas acontecem o tempo todo. Mas há uma metodologia para você tomar a decisão. E é isso que a gente precisa entender, é uma lógica nisso, tá certo? E a isso a gente chama de processo decisório. Para falar melhor um pouquinho do processo decisório, gente, eu quero chamar um CEO para trocar uma ideia com vocês através de um vídeo, tá bom? Então eu vou chamar aqui o nosso amigo e vou deixar ele contar uma história sobre o processo decisório, tá bom? Vamos lá.
Hoje o tema aqui no Quero Ser CEO é o processo decisório. Eu levei muito tempo para aprender que uma das coisas mais importantes no sucesso das empresas é justamente como as decisões são tomadas, em todos os níveis. Como as decisões são tomadas no conselho de administração e até no nível mais operacional. Se você organizar o processo decisório, a possibilidade de sucesso aumenta muito. Parece muito óbvio isso que eu estou dizendo, né? Quer dizer, se você falar para uma pessoa não acostumada ao dia a dia das empresas, que as decisões precisam ser organizadas. Mas são pouquíssimas empresas que têm um processo muito bem definido em todos os níveis. Quer dizer, como as decisões são tomadas. Hoje em dia se fala muito na descentralização, no empowerment das pessoas para poder fazer as coisas. Claro, mas tem muitas decisões que precisam ser tomadas. Sempre vai ter que definir o preço, sempre que vai ter que definir um fornecedor, sempre que vai ter que definir uma estratégia de abordagem do mercado, e essas decisões precisam ser tomadas. Na área societária, então, nem se fala. Compras de empresas, venda, contratação de advogados, tudo isso são decisões que precisam ser tomadas. E existe muita entropia, muito looping nos processos decisórios que acabam fazendo que as decisões atrasem e, pior ainda, muito pior que atrasar, é que as decisões sejam tomadas de forma incorreta, né? Existe ainda algumas empresas, outro caso que eu quero comentar com vocês, existem empresas que têm um processo definido de tomada de decisão, tem um processo, alguns procedimentos, mas a disciplina para executar esses processos nem sempre é a mais efetiva, né? Eu acho que vocês estão, no que eu estou falando, vocês já estão se reconhecendo e vendo algumas coisas que acontecem nessas empresas. Dessa forma, eu quero recomendar para você que você preste muita atenção nesse assunto. Procure entender como as decisões são tomadas na sua empresa. Procure entender na sua própria área, né, como que as coisas funcionam. Como é que você decide na sua área de influência. Apresente sugestões para a empresa e para a sua área. Procure fazer procedimentos, procure definir os relatórios que são necessários para se tomar a decisão. E na sua área de influência e na empresa, como eu já falei anteriormente. É muito importante, eu acho que quem quer ser CEO precisa ter esse tema na cabeça. Processo decisório é muito importante. Você pode ser um observador, mas você pode ser protagonista. Você pode ajudar que o processo decisório melhore. As empresas de capital aberto têm algumas coisas que a própria regulamentação, a lei, a CVM aqui no Brasil, a SEC nos Estados Unidos, definem assuntos que devem ser tomados e que são do Conselho de Administração, são da alçada do Conselho de Administração e outros da diretoria. Eu já participei de inúmeros conselhos de administração, vários aqui no Brasil e no exterior, e eu sei que para os mesmos itens que estão definidos na legislação, as decisões são tomadas de formas diferentes, com diferentes níveis de aprofundamento, diferentes níveis de apresentação. Portanto, sempre há um espaço de melhoria e de melhores práticas nesse assunto. O modelo de decisões descentralizada é sempre melhor, claro. Você tem muito mais empowerment, você tem muito mais gente, as decisões são tomadas mais rápidas, porque são tomadas mais próximas da operação, e não tem dúvida nenhuma que isso é melhor. Todo mundo é a favor do modelo descentralizado. No entanto, para que as decisões sejam tomadas de forma efetiva, a empresa precisa ter um mínimo de organização, precisa ter um mínimo de definições para que essas decisões sejam tomadas de forma descentralizada. Não tem ninguém que... Existem alguns modelos centralizadores, né, na política, no passado se falava sobre isso. Hoje em dia é bem quase óbvio que é melhor ser descentralizado. E por que então algumas empresas ainda mantêm alguma coisa centralizada? As empresas mantêm alguma coisa centralizada normalmente num processo de organização ou de reestruturação das empresas. O CEO ou o CFO ou algum diretor que mantém ainda hoje, se já tem procedimentos bem definidos, organizados, e aí mantém centralizado, é um tipo de decisão, mas com a informática, com a velocidade das informações, talvez até possa se descentralizar a decisão, desde que ela seja rápida e que conte com os inputs de quem está na ponta, tomando as decisões. Por exemplo, um banco.
precisa aprovar um crédito lá no interior. Tem vários níveis de alçada. Hoje, com a tecnologia, você pode mandar informação direta para uma mesa, a decisão é tomada e volta rapidamente. Mas o input lá do gerente local é muito importante. Assim, funciona bem. Por exemplo, você vai tomar uma decisão numa unidade industrial. Precisa tomar decisões de investimento. Algumas coisas mínimas, quer dizer, precisa ter um orçamento, a empresa organizado. Sem orçamento, como é que você vai definir o que cada empresa cada unidade industrial vai investir? Você precisa comparar os investimentos das diversas unidades. Então, você tem que definir a taxa de desconto. Você tem que definir o que a taxa de desconto que vai ser aplicada para o cálculo do payback, tá certo? Quer dizer, você com algumas definições, com orçamento, com definições de parâmetros, etc., você pode descentralizar mais. Sem nada disso, é difícil descentralizar. Ou se você descentraliza, a comparação entre a aprovação de projetos fica muito prejudicada. O mesmo vale, por exemplo, para o caso de manutenção de fábrica, de outras áreas. Normalmente tem um valor relativo ao investimento, né? As unidades industriais investem aí 1%, 2% do valor do ativo para fazer a manutenção, mas para escolher o que vai ser feito na manutenção também precisam de prioridades, precisam de algumas definições importantes, né? Agora, é muito comum as empresas fazerem um trabalho de organização, num processo de reestruturação, num processo de organização, de preparação da empresa, da gestão da rotina, da gestão dos procedimentos, dos custos, orçamento matricial, gestão de custos bem efetivas, para poder, então, aí em seguida, fazer a delegação. Só é chato quando o CFO faz isso, ou um diretor da contabilidade, da controladoria faz isso, ou até o próprio CEO faz, e depois os sucessores vêm e falam, pô, mas por que se centralizou tanto esse processo, etc. Meu estilo é descentralizador, eu confio nas pessoas e faz a descentralização. Isso aí é chato, mas vale a pena fazer, porque não tem outro caminho. Tem que se preparar a empresa e depois fazer a descentralização, que eu acho que é um modelo bem mais efetivo. Muita gente pergunta, vem cá, mas qual é a receita de bolo? É melhor? Quais são as questões centrais? Uma receita de bolo, um procedimento padrão em relação às decisões? Não existe padrão, não existe receita de bolo. O que existe é a profundidade com que as decisões são tomadas. É qualidade das informações que são apresentadas para a tomada de decisão. Quais são as decisões mínimas? E a consistência com o planejamento estratégico. É muito importante ter o planejamento estratégico para definir os investimentos, as ações e quais são as prioridades. E aí facilita o processo decisório, porque se as pessoas têm um QI parecido e têm as mesmas informações, a decisão é muito parecida, se tiver todo mundo com a mesma agenda, uma agenda positiva, de melhorar a empresa, etc. Então, é muito importante se ter esse ponto. Não existe um processo ou outro. O importante é que haja um processo. O importante é que haja a rotina da decisão, de como as decisões são tomadas em procedimentos. E existem outras coisas além disso que facilitam. Por exemplo, no Grupo Itamaraty, nós estabelecemos um processo. Toda terça-feira eu almoçava com o Olaci de Moraes, que era o fundador e dono do Grupo Itamaraty. A gente conversava lá às 11 horas, de 11 ao meio-dia, 10 e meia, sempre terça-feira, e depois a gente convidava alguns diretores específicos, previamente, para almoçar com a gente. A gente saía para almoçar ali por perto, às vezes ia em algum outro restaurante, e aí com isso a gente facilitava muito o processo, porque tudo que eu precisava falar com o Olaci, que eu sabia que podia esperar terça-feira, eu deixava para terça-feira. Tudo que ele queria falar comigo, mas que podia esperar terça-feira, então a gente fazia uma conversa muito objetiva, muito direta. Ele não precisava ficar me telefonando o tempo todo, e eu não precisava ficar procurando por ele para provar isso, para provar aquilo. Tudo que podia fazer, então isso facilitava. E às vezes a gente chamava alguma coisa mais específica, chamava um diretor para participar do final da reunião, ou até para ir almoçar com a gente. Lógico, isso não é o processo decisório, isso é um facilitador do processo decisório e que permite que você tenha um fluxo de conversa sem ter que ficar falando o tempo todo, né? De ficar interrompendo o tempo todo. Na Suzano, já existia, quando eu cheguei na Suzano, já existia um processo organizado que chamava Comitê Executivo. De 15 em 15 dias, o Davi Pfeffer, presidente do conselho, junto com o Murilo Passos, que era o meu antecessor,
e que continuava participando do comitê executivo, junto com o presidente e alguns outros, as pessoas da holding, pessoal de finanças, dependendo do jurídico, dependendo do assunto, participavam dessa reunião do comitê executivo, que ficava intermediário entre a diretoria e o conselho de administração. A gente preparava também as reuniões do conselho de administração. Então, eu sabia que de 15 em 15 dias eu tinha uma agenda que eu poderia trocar ideias com pessoas que precisavam, que tinham um poder de decisão no conselho, como o Davi, que era presidente do conselho e principal controlador da empresa, mas também eu tinha um fórum para trocar opiniões com eles. O Davi e o Murilo juntos, na época ali, somando, já tinha 60, 70 anos de experiência, só os dois no setor. Então eu me apoiava muito no comitê executivo para trocar ideias e tomar decisões. Quer dizer, as decisões eram tomadas em outros fóruns, outras questões, mas ali, antes de ir para o conselho de administração, a gente tinha uma possibilidade de conversar e melhorar a decisão. Na Caoa, também tivemos que fazer a mesma coisa. Estabelecemos que toda terça-feira o Dr. Carlos Alberto ia ao escritório, porque ele normalmente não ia, ele tomava quase todas as decisões importantes da empresa, mas do escritório dele de casa. Mas na terça-feira ele ia ao escritório da Caoa, na Avenida Ibirapuera, e a gente fazia uma agenda completa, começando por revisão do mercado, revisão de preços, revisão de participação de mercado, revisão das principais propagandas, revisão de produto, aprovação de produtos específicos que a gente podia descer ali no showroom e mostrar os produtos. Então, também a gente fez isso. Isso resolvia o problema? Não resolvia, mas facilitava, não resolvia todos os problemas, mas facilitava tremendamente o processo decisório. Tudo que a gente precisava de decisões mais rápidas, uma vez por semana tinha um horário para a gente fazer essas decisões. Esses são exemplos, apenas alguns exemplos de atividades só para facilitar o processo. O importante é que as decisões sejam tomadas de forma bastante organizada. Eu vou voltar a esse tema, processo decisório, aqui no Quero Ser CEO, várias vezes. Eu mesmo quero falar sobre outras coisas e vou trazer aqui também CEOs e profissionais excepcionais que podem falar sobre isso. Como se aprova um produto na indústria automobilística? Como é que se aprova uma propaganda em outros setores? Como é que você aprova um investimento, um mega investimento, como nós fizemos na Suzano, a nova fábrica do Maranhão? Como é que é esse processo? Como é que essas coisas ocorrem? E como pode ser aperfeiçoado? Ou seja, processo decisório é um tema muito amplo, mas é muito importante. E eu quero que você preste atenção nesse tema e coloque isso no teu radar. Como as decisões são tomadas, aonde eu trabalho e como que eu posso melhorar esse processo decisório. Isso é um fator tremendo de competitividade para as empresas. Agora, eu quero dizer também para vocês todos o seguinte: isso vale. Tudo que eu falei aqui hoje sobre processo decisório vale para empresas grandes, empresas pequenas, médias, de qualquer setor. Ou seja, nas empresas pequenas, às vezes é mais importante ainda, porque o dia a dia e a confiança e a proximidade, às vezes, pode fazer com que as decisões sejam tomadas mais no instinto do que no processo. E pode ter erros importantes e que podem prejudicar a empresa, ou, pelo menos, que possa também perder oportunidades. Então, qualquer empresa, qualquer setor, qualquer tamanho, precisa ter o processo de decisão organizada para ser competitiva, sobreviver e crescer. Legal, gente. Vamos lá. Então, moçada, vocês acabaram de ver agora um gestor experiente contando cases, situações de tomada de decisão, né, e orientando, na verdade, dentro da experiência dele, aquilo que ele acredita que é interessante que a gente, como gestor, tenha isso aceso na nossa mente. Então, como a gente viu, o processo decisório, gente, ele é um processo. Todo mundo passa por isso. Quanto melhor você aprimorar isso, melhor tendem a ser os seus resultados, tá certo? Então, relembrando, todo problema ou toda oportunidade que a gente tem, e isso gera uma tomada de decisão, sempre nesses dois focos, tá certo? A gente vai ter que identificar a situação. Depois que a gente identificou essa oportunidade ou esse problema, a gente vai fazer um diagnóstico, por que está ocorrendo isso, tá certo? Vamos criar alternativas, vamos desenvolver alternativas, vamos avaliar qual é a melhor solução
e vamos selecionar e implementar, ok? Uma vez implementado, não adianta só fazer isso, a gente precisa fazer monitoramento e feedback. Esse é o papel fundamental da gestão, principalmente do gestor, tá certo? Acompanhar o processo e ver se deu tudo certo. Se deu tudo certo, ok, resolver o problema ou conseguimos trazer a oportunidade de gerar valor. Agora, se não deu certo, ok, precisamos fazer ajuste, e aí retoma o processo, ok? Então, é sempre processual. Se a gente tiver isso muito claro na nossa mente, a gente vai nos ajudar bastante na nossa caminhada, ok? Então, com isso, gente, a gente vai ficando por aqui, encerrando a nossa 6ª aula aqui da disciplina, ok? E eu vou deixando aqui a vinheta com vocês e agradecendo a presença e esperando vocês na próxima oportunidade, na próxima aula, ok? Fiquem bem e até a próxima. Valeu, gente, fiquem bem.